Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana na verdade em agosto todo, nós vamos começar com o módulo 3, tá? E no módulo 3, para quem tem o módulo, vocês já podem ter visto que um dos primeiros assuntos é o the future, tá? O futuro simples. Então, nós vamos ver o futuro simples, o futuro continuous, né? Future continuous e o immediate future. Qual é a diferença? Nós vamos ver o future com will e o future com going to. Nessa primeira parte, nós só vamos ver o will, tá? Então, esse simple future, né? O futuro simples, ele é simplesmente o will, tá? Por exemplo, aqui, will read, ok? Que eu tenho o verbo auxiliar, porque o futuro simples, ele é um verbo auxiliar, e o verbo principal, ok? Então, o futuro simples, O futuro simples é um tempo verbal que é utilizado para falar sobre coisas que ainda não aconteceram. No futuro, o que é que a gente pode fazer? Apenas previsões, tá? Que é o que o futuro simples faz, que é o que o will faz. Você vai fazer uma previsão. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, etc, tá? Como ele é uma previsão, ele não tem muita segurança. Então, não sei se vocês já ouviram isso, que o will, ele é um futuro mais incerto, enquanto que o going to, ele é um futuro certo. Sempre achei muito confuso aprender esses tempos verbais por conta disso. Como assim incerto? Então, porque o will, ele faz uma previsão, tá? Vai acontecer, você não sabe, você só pode prever. É diferente de você usar going to. Você usa o going to quando você tem certeza. Claro que no universo das coisas, né? Nós temos, pode ser que você não o conclua, mas está nos seus planos, você sabe que você vai fazer. Esse é o going to. Enquanto que o will está ali no espectro, tá? Você acha que vai ser feito, né? O que você vai fazer, o que vai ser feito, mas não há algo muito definitivo, porque é no futuro e o futuro a Deus pertence. Então, simple future com will. Veja bem, vamos analisar algumas sentenças. This year, Ben will read War and Peace. It will be hard, but she's determined to do it. Né? Então, este ano, Ben, ela vai ler Guerra e Paz. Vai ser difícil, tá? Mas ela está determinada a fazer isso. Tá? Não é um plano imediato, ela tem um ano todo para fazer isso, então ela vai ler, vai ser difícil, mas ela vai ler, tá? Então não existe assim uma certeza nem de quando isso vai acontecer e se vai acontecer. Eu só tô botando aí na minha to-do list, né? Então, quem não tem uma lista de coisas que vai, né, de coisas que você quer fazer, mas que você ainda não fez, mas que tá ali nos seus planos. Então, esse é o futuro simples, tá? Que vai acontecer quando você não sabe, mas é o futuro. Então, vamos ver outra sentença. Para formar o futuro simples, você só precisa de will e a forma root form significa a forma básica, tá? O radical da palavra, ou o infinitivo, que é assim, learn, read, sleep. Nós já vimos isso no imperativo. Então, I will learn a new language. When we read that book, my brothers will sleep at noon if no one wakes them up. You will see what I mean. Tá? Então, veja que tá aí sempre nada é imediato, tá? Então, eu vou aprender uma nova língua, a Jen, ela vai ler aquele livro, tá? Tipo promessinha de ano novo. Meus irmãos vão dormir até meio-dia se ninguém os acordar. Professor, isso é imediato? Provavelmente não, tá? O contexto é, por exemplo, noite anterior, ok? Então, os irmãos irão dormir até meio-dia do dia seguinte, se ninguém os acordar.
você vai ver o que eu quero dizer. Tá? Então, para todos esses tipos de uso, eu uso will, ok? Para fazer o futuro simples na forma negativa, a gente utiliza will mais not mais a sua forma radical. Então, Jen will not quit before she reaches her goal. Jen, ela não vai desistir antes de atingir o seu objetivo. Tá? Futuro simples. Make sure you arrive on time tomorrow because the bus will not wait for you. Tenha certeza de que você vai chegar na hora certa amanhã, porque o ônibus ele não vai esperar por você. Agora, a forma contraída, vocês sabem como é que fica, né? O will, ele pode vir assim, ou pode vir want, tá? Sim, estranho desse jeito, né? Não parece nada com will, mas a forma contraída de will not é want, tá? Okay. Então, then won't quit. Então, veja que até na fala você tanto faz one ou will not. Then won't quit before she reaches her goal. He will not say anything bad about his boss, né? Ele não vai dizer nada ruim a respeito do chefe dele. I will not ou I won't finish my homework in time for class. Essas são as formas negativas. Eu não vou finalizar o meu dever de casa no tempo de ir para a escola, tá? Depois, Simple Future, para fazer questionamentos, a fórmula é will mais o sujeito mais a forma básica do verbo infinitivo. Will Jen finish War and Peace over the summer? Jen, ela irá finalizar o livro Guerra e Paz até o verão? Will I have the discipline to study Spanish every year? Eu terei disciplina para estudar espanhol todos os dias? What will you buy with the money you found? O que você irá comprar com o dinheiro que você achou? Então, essas duas questões, veja que ela é muito especulativa. Tá? Eu estou jogando aí, eu não tenho certeza de nada, então eu só estou fazendo previsões do que é que vai acontecer. Será? Mas será que ela vai finalizar Guerra e Paz até o verão? Será que eu vou ter disciplina para estudar espanhol todos os dias? Então, meio que é um espectro aí, certas possibilidades, que é disso que se trata o futuro simples. Então, por partes, tá? A gente utiliza o futuro simples para fazer uma previsão de um evento futuro. Por exemplo, quando a gente diz vai chover amanhã. Tá? Agora, esse vai chover amanhã não é porque você ouviu no jornal, não. Tá? Você está especulando. O tempo fechou hoje e você vai dizer provavelmente vai chover amanhã. Então, esse vai chover amanhã você utiliza will, porque você faz uma previsão, você não tem certeza. Você usa também o futuro simples para expressar sua boa vontade. Tá? Então, por exemplo, eu vou lavar a louça. I'll do, I will do, ou I'll do the washing up. Washing up significa lavar a louça, tá? Então, preste bem atenção, eu tô falando aqui de futuro. Não é bem o futuro, né? Porque, na verdade, é o que tem umas horas, alguns minutos aí do seu presente até o que isso vai acontecer. Então, eu vou lavar os pratos. I will do the dishes ou do the washing up. E esse é um daqueles casos que foge à regra. Vocês lembram do present continuous? Que nós utilizávamos o present continuous
a falar a respeito de um futuro próximo. É tipo isso. Ele não tá exatamente no futuro, mas ele tá ali bem próximo ao seu presente, né? Então, eu vou lavar a louça. É algo praticamente imediato. Por que eu não vou usar o going to? Porque o going to, ele também implica planejamento. Então, quando eu digo eu vou lavar a louça, eu não planejei isso. É praticamente no momento em que eu falo, é espontâneo. Então, eu vou lavar a louça. I will do the dishes, the washing up. Ok? E a outra sentença, he'll carry your bag for you. Ele vai carregar a mala para você. Veja que é outro desse tipo de não tão futuro assim, tá? Mas que expressa essa boa vontade, né? É o momento em que você fala. Então, eu vou carregar a mala para você. Não tô no futuro, eu tô alguns minutos do meu presente, tá? De qualquer forma, já significa uma ação que eu vou fazer, tá? Que é algo que eu vou fazer depois que está no futuro, então por isso que eu utilizo will. Depois nós temos o simple future para dar ordens. Então, you will do exactly as I say. Você vai fazer exatamente como eu disser, tá? Então, mais uma vez, é um futuro, mas eu uso para dar ordens. Não é o imperativo, tá? Mas eu também posso dizer dessa mesma forma. Por quê? Porque a ação ela vai ser desenvolvida no futuro. Então, você vai fazer de acordo com o que eu disser. Eu dei um comando, mas ainda assim, o principal sentido que vocês devem prestar atenção é que essa ação ela vai ser desenvolvida depois. Então, eu estou dando os comandos agora, né? Então, você vai sair de casa, você vai pegar o ônibus, não sei o quê. E ele vai fazer, essa pessoa vai fazer de acordo com o que eu disse no futuro. E por isso eu uso will. Então, you will do exactly as I say. Você vai fazer exatamente como eu disser. Mas nós também utilizamos o futuro simples para expressar. Ok. Então, usamos também o simple future para expressar as decisões feitas no momento em que você fala. Por exemplo, I will call her tomorrow morning. Eu vou ligar para ela amanhã de manhã. I will think twice before decided. Eu vou pensar 2 vezes antes de decidir isso. E é esse o futuro simples. Então, o que foi que vocês viram? Principalmente, é isso daqui. A gente usa o futuro simples para fazer uma previsão do futuro. Ele não é certo. A gente prevê o que vai acontecer, tá? A gente utiliza também para expressar uma boa vontade. Então, quando você faz um favor para alguém, por exemplo, alguém pede as chaves e você diz, eu vou buscar. Então, I'll go get them. Tá? Eu vou buscá-las. Ou quando alguém precisa de alguma coisa, você vai fazer isso para essa pessoa. Então, eu vou fazer isso, né? I'll do that. Esse é como você usa o will, o simple future, para fazer algo de boa vontade, tá? Quando você faz um favor. A gente usa também para dar ordens, né? Como eu falei, you do exactly as I say. E também utilizamos para expressar decisões no momento em que você fala, tá? Esse daqui para expressar boa vontade é basicamente esse daqui. Eu só separei porque eles também optam, né? Eu tô falando da literatura, eles optam por separar para vocês verem mais possibilidades, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, no momento em que eu tô falando, eu uso o will, porque ele é esse vai, né? Eu vou fazer isso. Ou eu vou desligar a televisão ao turn off the TV, tá? Todo momento em que você fala algo do futuro, ali, no momento em que você tá falando, você acabou de pensar nisso, é o will. Nunca going to. Porque going to, ele precisa de algo mais planejado, tá? Você vai usar going to quando você faz uma viagem. Você comprou o pacote de viagem ano passado, esse ano você vai viajar, então
sim, you're going to travel. Mas no momento em que você fala, se foi agora ou de hoje para amanhã, você vai utilizar will. As sentenças que vocês vão responder no módulo, elas não são difíceis, já dei uma olhadinha, são bem fáceis. E por isso também aqui a quantidade de questões que eu coloquei também foi pouca, só para vocês casarem. E na próxima semana a gente vai ver mais outro tempo, né, com o immediate future, tá? Então, no módulo, mais uma vez, ele só vai ter 2 questões, se eu não estou enganado, ou 2 ou 3, bem simples. E eu separei umas atividades também simples, tá? Porque o will é simples. Então, vamos dar uma olhadinha. Pois bem, essa é a atividade de vocês. Ela só tem 6 questões. Veja só. Primeiro, você vai ler esse fragmento abaixo e você vai responder as seguintes questões, que é 1 e 2, tá? A respeito desse primeiro fragmento. Então, so will my page be colored that I write? Vou até destacar aqui que eu esqueci de novo. Being me, it will not be white, but it will be a part of you, instructor. Right? Então, de acordo com esse fragmento, você vai escolher o item correto que completa a sentença abaixo. Qual é a sentença? In the fragment we use will, you. Nós usamos o will para expressar opinião e esperanças a respeito do futuro ou para fazer ofertas e pedidos a respeito do futuro. Assinalem. Complete sentenças com before ou after, de acordo com a estrutura. Nas sentenças afirmativas sobre o futuro, nós usamos will, before ou after the main verb. E aí prossegue nas negativas, né? E na interrogativa. Nós usamos o will antes ou depois. E aí vocês completam. Como essa atividade é aqui, é só selecionar o espaço e escrever normalmente, tá? Na terceira questão, vocês vão ler essa tirinha aqui abaixo e vão marcar a questão e respondê-las como, né, no exemplo. Por exemplo, I don't think I'll go to school today. I will. Tá vendo? I think you will. I think I won't. E aí, ele teve que ir, ok? Então, nós temos 3 versões aqui do uso com will. E aí, você vai responder. Why is Calvin still in bed? Né? Por que Calvin ainda está na cama? E aí, você tem que assinalar A, B ou C com 1, 2 até 7. Tá? Então, por que Calvin está na cama, né? O que ele fez, o que ele sentiu quando ele falou rats? E aí você vai assinalar, com certeza vai sobrar, né? Porque é A, B, C e D, e aqui eu tenho mais opções, então você marca a que ele se refere. Como eu falei, tem 2 respostas extras. Right? Então, A com 1, etc. Ok? Porque já me questionaram como resolvi essa tipo de atividade, tá? Então é só você vir aqui e colocar aqui um 1, ok? Que eu vou entender. E aí, vocês vão ler esse poema de Langston Hughes e responder as questões em seguida. O poema é I Do Sing America, por Langston Hughes. Então, vocês vão ler esse poeminha. Esse poema do Langston, que ele fez alguns anos atrás. Tá? E é de muita força. Então, leiam esse poema. E aí, qual é a principal temática desse poema? Escrevam aqui, ok? E aí, vocês escolham a afirmativa correta a respeito do poema. Então, o poema é sobre um futuro esperançoso, né? O poema contém linguagem de todos os dias. Qual é a resposta correta? Assinale. Mudar a cor para quem está fazendo online serve também. Qual é a função de will no poema, né?
escolha a alternativa abaixo. Para falar sobre promessas ou para falar sobre opiniões? E é isso que vocês devem considerar, ok? Então, esse é o will e essa é a atividade. É bem simples, realmente não tem muita coisa que eu possa adicionar a respeito dele, tá? Eu acredito que o melhor que vai haver é o contraste de will com going to, que eu vou fazer na semana que vem. Então, assimilem esse conteúdo de will e na semana que vem a gente vai ver o contraste dele e vamos ver o going to sozinho. Right? Então, agora eu vou fazer a correção da revisão da semana passada. Ok? Então, segura aí um pouquinho que eu vou colocar aqui na página o formulário. Pois bem, a primeira questão era: marque a opção incorreta de acordo com o genitive case. Então, nós tínhamos the door's car is open, a porta do carro está aberta. Nós tínhamos the world population is increasing, né? A população mundial está crescendo. I'm going to grandma's. Grandma's. Vocês sabem que aqui eu estou omitindo o house, porque não precisa, né? Eles utilizam assim para indicar que é o lugar daquela pessoa, a casa daquela pessoa. Então, eu estou indo para a casa da minha avó. Right? Which of Fred's and Eric's cars? This is my mother-in-law's house. Então, de baixo para cima, esta é a casa da minha sogra. Mother-in-law, sogra, mãe pela lei. Então, está correto? Perfeito essa alternativa. Which are Fred's and Eric's cars? Tá? Se fosse algo diferente, como vocês viram, tá? Eu só utilizo no último quando é igual. É o mesmo carro pertencente a essas duas pessoas. Quando for diferente, quando o objeto a ser possuído ele é diferente, eu utilizo em cada um. Como é que eu sei? Por causa de which. Porque which significa quais. Então, quais são os carros de Fred e de Eric? Dá para entender? Eu estou falando aqui de dois carros diferentes. Right? O que é que dá a resposta? Which. Porque se fosse what, ele indicaria que era um só. Tá? Quando eu não dou escolha. O which eu dou escolha. Então, quais são os carros de Fred e de Eric? Ok? Então, está correto. I'm going to grandma's. Eu já tinha dito que está correto, porque o grandma's, esse apóstrofo, ele substitui o house. The world's population is increasing. Está correto, como eu falei. O world, ele é inanimado. Ele, de um ponto de vista, ele pode até ser inanimado, mas se lembrem que ele continua girando. Então, mas é um local que tem grande quantidade de pessoas. Então, nós vivemos nesse mundo, tá? E por ter essa grande quantidade de pessoas, ele pode sim receber o apóstrofo S. Por fim, sobrou the door's car is open. Eu já dei a resposta aqui. Ele é inanimado, é impossível ele ter isso aqui. Então, o certo seria the door of the car is open. E nunca receber esse daqui. Tudo certo? Na próxima questão, the S at the end of the word means. Então, aqui eu tenho 3 marcas: McDonald's, Levi's, Bob's Burgers. O que é que ele significa? Uma abreviatura de has, McDonald's has, Levi's has. Abreviatura de is, abreviatura de was, caso possessivo ou possessive adjective. Possessive adjective. Claro que não, né? Caso possessivo. Como vocês sabem, eu falei, as marcas, elas utilizam o apóstrofo para indicar propriedade, tá? Nome de estabelecimento, ele pode vir assim, tá? Principalmente porque McDonald's é o nome da pessoa, né?
Lives também é o nome da pessoa. O Bob's eu não sei. Tá? Mas esses dois, realmente o proprietário tem esse nome, então indica que aquele estabelecimento pertence a essa pessoa. Tá? Lembra? Casa, estabelecimento, local, eu utilizo apóstrofo S. Então, caso possessivo. Em seguida, o uso possessivo usado como em Would Alan sweeten loud down? Está correto em todas as alternativas abaixo, exceto em. O que é que ele quer dizer aqui? Vocês conhecem o Would Allen? Mesmo que não conheça, esse apóstrofo aqui está indicando a propriedade de... Pode ser um texto, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser o que seja, tá? Mas ele está indicando uma propriedade aí, certo? Dessa pessoa, o Would Allen. Então, there was a 2 hours delay at the airport in London. No. Anthony Burke says, A Clockwork Orange is a milestone in modern literature. Parece quase com o nosso, não? In our last holidays, we had to cope with our young relatives' weird ideas. Elizabeth I's interest on sea voyages brought development to England. Maggie and Miles' eyebrows are so thin you can hardly see them. Ainda assim, é a letra B. Por quê? Porque, mais uma vez, eu estou indicando a posse de algo. Eu, inclusive, utilizo a demarcação dessa posse com letras maiúsculas, como aqui. Então, a posição dá toda certa. O nome de alguém, o de Elizabeth também se aproximaria e o de Megan Mills. Mas aqui eu estou falando de sobrancelhas. E aqui eu estou falando de interesses. Tá? Enquanto que o meu maior foco é algo como isso aqui, tá? Letras maiúsculas indicando uma propriedade intelectual, que é demonstrada na letra B. Depois nós temos complete. Alan's and Victor's wives arrived together. Tá? A primeira questão é a resposta correta, né? Alan's and Victor's, inclusive pela grafia, right? Por quê? Porque eu tô falando das esposas dos dois, tá? De cada um deles, e por isso eles recebem o apóstrofo S no final. E eles recebem ainda o apóstrofo S completo, porque nenhum deles termina em S, tá? É nome de pessoa, então... E quando é nome de pessoa e quando não termina em S, é obrigatório eu adicionar apóstrofo S. Então, essa daqui, a primeira alternativa está correta. Eu já não preciso nem avaliar as restantes. Se você tiver dúvida com relação às restantes, fale comigo. E, por fim, how many possessives there is in the comic strip? Which is which? Né? Quantos possessivos tem nessa tirinha e qual é qual? Gente... Super, né? Nós temos aqui The Boss's Birthday. Boss's Birthday. E é o nosso genitive case. E temos também, logo aqui, ó, considering your last raise. Your. Sempre que vocês verem your, ele está indicando a posse de algo. Tá? Então, your last raise... Ele significa aqui o seu último aumento financeiro, tá? Ele recebeu uma gratificação. Então, o seu último aumento, your last raise, ele é o possessive adjective. Alright? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenham utilizado bem esse tempo para estudar. E agora, mais uma vez, principalmente para vocês que ainda não estão engajados, né? Se engajem,
né, mais um bimestre se inicia. Tá bom? Então, grande beijo. A gente se vê na próxima aula.